Olá, neste vídeo você vai ver 4 exemplos de construção de série de senos e cossenos. Vamos usar então como exemplo esta função f de x igual a 1 menos x no intervalo de 0 até 2. Vamos escrever essa função em série de cossenos. Ou seja, estamos pensando numa série com esta forma. Em nosso caso, então, m, o extremo superior do intervalo, é igual a 2. A expressão geral do A0 é esta daqui e, portanto, no nosso caso, ela toma essa forma. Uma integral simples, calculando o valor dela, você obtém 0. Portanto, A0 vale 0. Já o AK corresponde a esta integral, o que, no nosso caso, nos leva a essa expressão. Precisamos, então, calcular esta primitiva. Vamos fazer ela aqui. Você pode usar a integração por partes. Podemos escolher u igual a 1 menos x e dv igual a cosseno de κx sobre 2. Isso nos leva a um du igual a menos dx e a este v aqui. Ao integrar o cosseno, obtemos este fator 2 sobre kπ. Temos então para o f o v menos a integral de v du. Cuidado aí com o sinal. Esta integral, por sua vez, nos dá novamente o cosseno com o sinal de menos e com um novo fator 2 sobre kπ. Portanto, obtemos este termo daqui. Essa, então, é a expressão da primitiva que a gente precisa para avaliar o AK. Então, voltando aqui à expressão do AK, temos essa integral. Portanto, essa primitiva que a gente acabou de calcular vai ser levada de x igual a 0 até x igual a 2. Obtemos a primitiva avaliada em x igual a 2, menos a primitiva avaliada em x igual a 0. Porém, seno de κπ é igual a 0. Cosseno de κπ equivale a menos 1 elevado a k. Seno de 0 é 0 e cosseno de 0 vale 1. Esta expressão, então, se reduz a isso aqui. Podemos simplificar, colocando em evidência o fator 4 sobre k2 π2, obtemos isso aqui. Voltando então à forma da nossa série, sabemos que A0 é igual a 0 e AK é dada por essa expressão. Portanto, não temos o termo constante, temos os termos em cosseno. Então, vamos escrever a somatória de todos os cossenos. E ao escrever o AK, podemos colocar o fator 4 sobre π ao quadrado, fator comum, que não depende de k, para fora da somatória em k. E escrevermos assim a expressão da série de cossenos para a função f de x, válida no intervalo de 0 até 2. Cabe aqui uma observação em relação a essa forma. A gente, na verdade, ainda pode melhorar um pouco mais essa expressão. Melhorar no seguinte sentido. Do jeito que está escrito, ainda temos aí muitos termos nessa somatória que são nulos. Na verdade, metade deles são nulos. Observe. Os coeficientes da somatória têm essa forma aqui. Quando k for par, o que acontece é que menos 1 elevado ao número par dá 1. Portanto, esse coeficiente dá 0. Se o k for ímpar, menos 1 elevado a k dá menos 1. Portanto, esse coeficiente equivale a 2 sobre k ao quadrado. Bom, dizer que k é par significa dizer que k é da forma 2 vezes n, onde n é igual a 0, 1, 2 e assim por diante. E dizer que k é um número ímpar equivale a dizer que k é algo da forma 2n mais 1, onde n vale 0, 1, 2 e assim por diante. Com essa informação, a gente pode enxugar um pouco mais a expressão da série de Fourier, do seguinte modo. Temos aqui o fator 4 sobre π ao quadrado. Ok. Tínhamos uma somatória em k, indo de 1 até infinito, mas eu vou jogar fora todos aqueles termos em que k é um número par. Eu só vou trabalhar com k ímpar. Então eu vou reescrever essa somatória em termos de n, partindo de 0 até infinito, e só trabalhar com k's da forma 2n mais 1. Portanto, vou escrever meu coeficiente dessa forma e meu cosseno dessa forma. Podemos ainda colocar o fator 2 ali em evidência, para fora do sinal de somatória, e finalmente escrever a nossa série
dessa forma, de uma forma mais enxuta. Neste outro exemplo, vamos pegar a mesma função do exemplo anterior, no mesmo intervalo, mas vamos expandi-la em série de senos, ou seja, escrevê-la desta forma. Novamente, m igual a 2, o bk, nesse caso, tem esta forma geral, e, portanto, no nosso caso aqui específico, corresponde a esta integral. Vamos fazer a primitiva, usando novamente aqui a integral por partes. Definindo u como 1 menos x e dv como seno de kπx sobre 2 vezes dx, temos o du e o v correspondente. Ganhamos aí um fator menos 2 sobre kπ, ao integrar o seno. Portanto, f é da forma uv menos integral de v du. Mas essa integral aqui nos dá novamente o seno, mas com um novo fator, 2 sobre kπ, com um sinal positivo, ou seja, um sinal efetivo negativo. Esta, portanto, é a primitiva. Voltando então na expressão do nosso bk, temos isso daqui, a primitiva sendo levada de x igual a 0 até x igual a 2. Em x igual a 2, ela corresponde a isso aqui, menos o valor dela em x igual a 0. Porém, cosseno de kπ é equivalente a menos 1 elevado a k. Seno de kπ é 0. Cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. O que sobra, portanto, são esses termos daqui. Podemos colocar o fator 2 sobre kπ em evidência e escrevê-lo assim. Dessa forma, o f de x é a somatória de bk, portanto, podemos escrever assim, vezes o seno de kπx sobre 2, no intervalo de x de 0 até 2. Novamente, cabe aqui uma observação quanto à forma desta série. Essa forma de escrever ainda leva em conta muitos termos que são nulos. Observe o comportamento desse coeficiente. Se k for um número par, menos 1 elevado a k equivale a 1. Portanto, esse coeficiente equivale a 2 sobre k. Já se k for um número ímpar, menos 1 elevado a k é menos 1. Portanto, esse coeficiente é nulo. Dizer que k é um número par equivale a dizer que k é da forma 2 vezes n, onde, aqui no caso, n vale 1, 2, 3 e assim por diante. Não estamos incluindo aqui o caso k igual a 0. Portanto, também não consideramos n igual a 0. Por outro lado, dizer que k é um número ímpar significa dizer que k é da forma 2n mais 1, em que n igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Com essa informação, então, podemos reescrever a série de uma forma mais enxuta, de modo a eliminar os termos que são nulos, ou seja, eliminar os termos em que k é um número ímpar e trabalhar somente com os números pares. Fazemos isso da seguinte forma. Bom, temos o coeficiente 2 sobre π, uma somatória que ia de k partindo de 1 até infinito, podemos escrevê-la como uma somatória em n, começando de 1 até infinito. E vamos trabalhar somente com os termos em que k é um número par, ou seja, somente com aqueles termos em que k é da forma 2 vezes n. O nosso coeficiente, então, toma esta forma, e o seno desta forma. Simplificando, obtemos desta série uma forma bem mais enxuta para a nossa função f de x. Vamos a outro exemplo, agora com a função g de x igual a 1 menos x2 no intervalo de x indo de 0 até 1. Vamos representá-la através de série de senos, ou seja, estamos pensando numa série com esta forma. O m aqui vale 1, o limite superior do intervalo. Portanto, temos uma série com esta forma. O argumento dos senos é kπx. O bk, de modo geral, é dado por isso daqui, para uma série de senos. E no nosso caso, portanto, temos esta integral a calcular. Vamos calcular esta primitiva.
Novamente, trabalhando com uma integração por partes, vamos chamar u de 1 menos x ao quadrado e dv de seno kπx dx. Temos esse du e este v. O f, então, vai ser escrito como uv menos a integral de v du. Esta integral que sobrou aqui, podemos novamente fazer por partes. Vamos chamar u1 de x, dv1 de cosseno kπx dx. E temos aí, portanto, o du1 e o v1 correspondentes. O f, então, assume esta forma. Porém, temos aqui uma integral do seno kπx, que equivale a menos 1 sobre kπ, cosseno de kπx. Finalmente, então, podemos escrever esta primitiva desta forma. Voltando, então, à nossa expressão do BK, nessa integral corresponde a esta primitiva, né? Vamos levar essa primitiva de x igual a 0 até x igual a 1. Obtemos o seguinte: a primitiva avaliada em x igual a 1 fornece isso aqui. A primitiva avaliada em 0 fornece isso aqui. Porém, seno de kπ é igual a 0. Cosseno de kπ equivale a menos 1 elevado a k. Cosseno de 0 é 1. Então, temos o seguinte. Simplificando, podemos escrever o BK desta forma. Estamos trabalhando com uma série de senos desta forma. Portanto, tendo BK esta expressão, a série assume esta forma, sendo válida para o intervalo de x de 0 até 1. Neste próximo exemplo, vamos trabalhar com a mesma função g de x igual a 1 menos x2 no intervalo de x de 0 até 1, mas vamos construir para ela agora a sua representação em série de cossenos, ou seja, estamos pensando agora numa série com esta forma. Novamente o m igual a 1, limite superior do intervalo de interesse, e vamos começar calculando o a0, cuja expressão geral para uma série de cossenos é essa daqui. Nesse caso, portanto, temos esta integral a calcular. Vamos calcular essa integral. O valor de a0, portanto, é 4 sobre 3. Vamos a seguir calcular o ak, cuja expressão geral para uma série de cossenos é essa daqui, e que, portanto, neste caso particular, corresponde a esta integral. Nesse caso, então, temos essa primitiva para calcular. Vamos calculá-la usando a integração por partes. Definindo u como 1 menos x ao quadrado, dv como cosseno de kπx vezes dx, obtemos este du e este v. Portanto, o v corresponde a este termo, menos a integral de v du a este termo aqui. Esta integral, novamente, podemos fazer ela por partes. Vamos chamar u1 de x e dv1 do restante, seno de kπx vezes dx. Em correspondência, du1 é igual a dx e v1 corresponde a isso aqui. Com isso, temos essa expressão para o f1, em que, dentro do colchete, temos u1 v1 menos a integral de v1 du1. Essa integral aqui, por sua vez, corresponde a 1 sobre kπ vezes seno de kπx. Resulta disso, então, esta expressão para essa primitiva. Retornando, então, à nossa expressão de ak, temos aí a primitiva, portanto, sendo levada de x igual a 0 até x igual a 1. Em x igual a 1, ela equivale a isso aqui. Em x igual a 0, a isso daqui. No entanto, cosseno de kπ equivale a menos 1 elevado a k. Seno de kπ é igual a 0. E seno de 0 é igual a 0 também. Com isso, o ak se reduz a esta expressão. Esse sinal de menos pode ser absorvido na potência de menos 1. O que temos aí equivale a menos 1 vezes menos 1 elevado a k, o que pode ser escrito como menos 1 elevado a k mais 1. Temos aí, portanto, a expressão para o ak. Retornando, então, à forma da série de cossenos, com as informações sobre a0 e ak, obtemos esta série,
válida no intervalo de 0 até 1. Até o próximo vídeo.